O que está acontecendo no mundo dos mortos nesse exato momento? Você já parou para pensar no que acontece depois da morte? Agora mesmo, enquanto você lê essas palavras, milhões de almas atravessam o véu da existência. Algumas encontram paz, outras se perdem em labirintos sombrios. Mas e se eu te disser que o mundo dos mortos está em constante movimento, pulsando como um coração oculto, vibrando entre sombras e luz? O que está acontecendo lá neste exato momento pode mudar sua visão sobre a vida para sempre. E talvez, só talvez, isso já esteja afetando você sem que perceba. No silêncio que se estende, além da última respiração, um reino invisível se desenrola diante daqueles que cruzam a fronteira final. Mas engana-se quem pensa que a morte é o fim. Para muitos é apenas o começo. Imagine agora um imenso corredor de névoa onde espíritos recém-chegados vagam confusos, tentando entender onde estão. Alguns ainda sentem o gosto da última refeição, o cheiro do hospital, o frio do metal contra a pele. Mas, de repente, tudo isso começa a se dissolver. O que resta? O peso das ações, dos pensamentos, das intenções. No mundo dos mortos, a verdade é nua e implacável, e enquanto alguns encontram a luz, outros não conseguem sair da sombra. Neste exato instante, há almas aprisionadas nos resquícios do mundo terreno, vagando em busca de respostas. Espíritos que não aceitam sua partida, que tentam desesperadamente sussurrar mensagens aos vivos, interferindo em sonhos, manipulando objetos, se fazendo sentir em arrepios e calafrios repentinos. Mas há também aqueles que não sabem que morreram. Presos em um ciclo infinito de repetição, revivem suas últimas horas sem perceber que o tempo já não os pertence. Mas nem tudo é tormento. Em um plano acima, há cidades espirituais, templos de aprendizado onde espíritos mais evoluídos ajudam os recém-chegados a se desprenderem do peso da vida passada. Imagine salas imensas onde almas são recebidas por guias ancestrais. Ali, cada um revisita sua história, sente o impacto de cada palavra dita, de cada ato de amor ou destruição. E neste exato momento, milhões de espíritos estão diante desse espelho cósmico, assistindo à própria jornada como um filme sem cortes. E você pode se perguntar, e os que foram maus? Os que carregam a escuridão em si? Estes são levados a regiões mais densas, onde a matéria espiritual pesa, onde cada passo é um esforço. Há aqueles que se tornam escravos de suas próprias obsessões, arrastados para vales sombrios onde o tempo não avança. Espíritos caídos que tentam se agarrar ao mundo dos vivos, buscando energia em pensamentos de ódio, vingança, medo. E é aqui que algo alarmante acontece. Alguns encontram brechas para influenciar os vivos, sussurrando tentações, alimentando discórdias, espalhando desespero. Mas a batalha nunca é unilateral. Em planos mais altos, forças luminosas trabalham sem descanso. Neste instante, há espíritos de luz descendo aos abismos para resgatar almas que pedem ajuda. Há preces sendo atendidas, há correntes sendo quebradas, há vidas sendo transformadas mesmo após a morte. E tudo isso acontece agora, enquanto você lê, enquanto você respira, enquanto seu coração bate. E o mais intrigante, tudo isso influencia o nosso mundo. O que acontece no além ressoa na Terra como um eco invisível. Guerras espirituais refletem em conflitos humanos. Tempestades emocionais são intensificadas por forças que muitos não percebem. Você já sentiu uma energia estranha ao entrar em um lugar? Já teve sonhos perturbadores que pareciam mais reais do que deviam? Talvez, só talvez, você tenha tocado por um instante esse outro lado. Mas a pergunta que não pode ser ignorada é: quando for a sua vez de atravessar essa fronteira,
Para onde você será levado? O que o espera do outro lado? Isso só você pode decidir, porque a morte não muda ninguém. Ela apenas revela o que sempre fomos. E agora que você sabe o que está acontecendo no mundo dos mortos, neste exato momento, o que você vai fazer com essa informação? E se você pudesse ver o que acontece no outro lado? Feche os olhos por um instante. Imagine que sua consciência se desprende do corpo e começa a flutuar. Você sente um puxão, como se estivesse sendo levado por uma corrente invisível. O ar ao seu redor muda, a vibração é diferente. Agora, você está entre dois mundos. O que você veria? O que você sentiria? Será que estaria pronto para encarar a verdade? A verdade é que o mundo dos mortos não é um lugar distante. Ele está entrelaçado ao nosso como uma teia invisível. Algumas almas vagueiam tão próximas que, em certos momentos, chegam a tocar nossas vidas, às vezes com um sussurro no vento, outras com um arrepio inexplicável. Mas há aqueles que são chamados para algo maior. Espíritos de antigos sábios, mestres e guerreiros espirituais se manifestam para proteger e guiar aqueles que estão despertos o suficiente para ouvir. Você já sentiu uma intuição forte, como se uma voz interior estivesse tentando lhe avisar de algo? Pode ser que, sem perceber, tenha recebido um aviso do outro lado. Mas enquanto há aqueles que tentam ajudar, existem outros que querem confundir. Neste exato momento, no submundo espiritual, sombras se organizam. Espíritos atormentados, consumidos pelo desejo de vingança, encontram uns aos outros e formam legiões. Há regiões onde a própria atmosfera é densa, feita de gritos sufocados e promessas quebradas. Ali, almas que recusam a luz alimentam uma energia pesada que se projeta sobre o mundo dos vivos. Você já percebeu como, às vezes, um ambiente fica carregado do nada? Como certos lugares parecem ter um peso invisível que pressiona os ombros e obscurece os pensamentos. Isso não é coincidência, mas a luz nunca está ausente. Para cada sombra que se move, há uma chama acesa. Neste momento, espíritos de grande sabedoria trabalham incansavelmente, resgatando os que ainda podem ser salvos. Em templos espirituais, entidades de cura se reúnem, usando vibrações sonoras e luzes coloridas para restaurar almas feridas. Cada espírito resgatado recebe um novo propósito, um novo aprendizado. E então, quando estão prontos, alguns deles voltam ao mundo dos vivos, em novas encarnações, com novas missões. Agora pense, e se tudo o que acontece no mundo espiritual já estivesse moldando seu destino? Se cada pensamento seu fosse um fio invisível que o conecta a um desses planos? Porque no final, você não precisa morrer para estar em sintonia com o outro lado. Tudo o que você sente, tudo o que você pensa, atrai energias, molda sua vibração. Você já se perguntou quais forças está alimentando? Que tipo de espírito poderia estar ao seu lado agora? Invisível, apenas esperando que você preste atenção. A linha entre os mundos nunca esteve tão tênue. Há portas se abrindo, sonhos se tornando mais reais. E aqueles que aprendem a enxergar, além do véu, descobrem que a morte é apenas um detalhe. A verdadeira questão é: o que você fará com esse conhecimento? Você sente isso? Algo mudou no ar. A cada segundo, enquanto conversamos aqui, almas atravessam a fronteira do desconhecido. Algumas despertam, outras se perdem. Mas há algo que poucos percebem. Os vivos e os mortos nunca estiveram tão próximos. O véu entre os mundos está se tornando cada vez mais fino. O que isso significa para você? O que isso significa para nós? Agora mesmo, enquanto você ouve minha voz, existem espíritos tentando se comunicar. Alguns buscam redenção, outros
querem ser ouvidos, e há aqueles que apenas observam. Você já sentiu como se estivesse sendo vigiado, mesmo estando sozinho? Você já percebeu como certos momentos de sua vida carregam uma energia diferente, quase como se algo estivesse tentando se manifestar? Os antigos sabiam disso. Por isso, em muitas culturas, existem rituais para honrar os mortos, para guiá-los e, principalmente, para impedir que fiquem presos entre os mundos. Mas hoje a maioria das pessoas ignora esses sinais. As almas errantes se acumulam, tentando desesperadamente encontrar um caminho. Algumas são inofensivas, outras nem tanto. Espíritos perturbados podem se alimentar de emoções humanas, amplificando medos, inseguranças e dores. Você já percebeu como certos lugares parecem sugar sua energia? Como algumas fases da vida parecem imersas em escuridão sem explicação? Mas não se engane, não há apenas trevas no outro lado. Há cidades inteiras, templos de conhecimento e portais para realidades que a mente humana mal consegue conceber. Algumas almas se preparam para retornar. Outras assumem missões grandiosas, ajudando a equilibrar as energias da Terra. Agora mesmo, existem espíritos de luz trabalhando para restaurar almas perdidas, dissolvendo pactos antigos, fechando portais que jamais deveriam ter sido abertos. E há algo ainda mais intrigante. O tempo não funciona da mesma forma no mundo dos mortos. Para eles, o agora e o passado podem se misturar. Espíritos que partiram há séculos podem estar, neste momento, vivendo algo que ainda não aconteceu para nós. E isso levanta uma questão perturbadora. E se o futuro já estivesse escrito no outro lado? E se as sombras que vemos hoje já fossem ecos de algo maior que ainda está por vir? Mas antes que o medo tome conta, lembre-se, tudo é energia. E a sua vibração determina a frequência a qual você está conectado. Espíritos de baixa vibração só podem influenciar aqueles que vibram na mesma frequência. Então, a pergunta que você deve se fazer não é o que está acontecendo no mundo dos mortos, mas sim o que está acontecendo dentro de mim. Porque no final, o que você sente, pensa e acredita pode estar abrindo portas que você nem imagina. E se eu te dissesse que algumas almas, mesmo após a morte, ainda não terminaram sua missão, que certos espíritos voltam para concluir algo, para proteger alguém, ou até mesmo para impedir que certas forças assumam o controle? O mundo espiritual é um tabuleiro complexo e cada um de nós é uma peça nele. Mas a questão é, você está sendo um jogador consciente ou apenas uma marionete nas mãos de algo maior? A verdade é que nada morre de verdade. Tudo se transforma, tudo segue um ciclo. E a grande revelação não está na morte, mas na vida que levamos antes dela chegar. Quando sua hora chegar, para onde você será levado? Que tipo de espírito estará esperando por você? Porque lembre-se, a morte não transforma ninguém, ela apenas revela quem sempre fomos. Agora eu quero saber, você já teve alguma experiência inexplicável? Um sonho que parecia real? Uma sensação de déjà vu tão intensa que fez você questionar sua própria realidade? Me conta aqui nos comentários. Vamos falar mais sobre isso. Se esse vídeo te fez pensar, se alguma parte dele ressoou dentro de você, então deixa seu like para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque tem muito mais vindo aí. E compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, assista agora. Há coisas que só fazem sentido quando conectamos as peças certas. E talvez você esteja prestes a entender algo que pode mudar sua vida para sempre.